Meus irmãos, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 24 de maio de 2023, mais um dia iluminado, porque estamos estudando as obras da série evangélica da benfeitora Amélia Rodrigues, na psicografia do Divaldo Pereira Franco. Essa série, ela praticamente nos traz a Palestina daquela época para os dias de hoje. A gente sente, percebe o sentimento daquelas pessoas, daquele momento tão importante da fase do planeta Terra, ao qual Jesus, como o nosso Salvador, como o nosso irmão mais velho, veio nos guiar, veio exemplificar. Esse estudo que a gente faz sistemático todas as quartas-feiras, já estamos hoje no capítulo 15. Hoje vamos falar sobre Zaqueu. E esse estudo ele é promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, localizado em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Para preparar o nosso estudo, gostaríamos de convidar a nossa irmã Alessandra para fazer a prece inicial. Por gentileza, vamos acompanhá-la com muito carinho. Obrigado. Senhor Jesus, mestre querido, mestre amigo, estamos aqui, Jesus, e sabemos da tua presença junto de nós, da espiritualidade amiga, nos abraçando a todos em teu nome e ajudando para que este estudo realize a sua finalidade, que é sedimentar em nós os teus ensinos, nos fortalecendo o espírito, porque o espírito forte domina o corpo e nos ajuda a fazer as opções necessárias para nos aproximarmos cada vez mais do teu coração e de Deus nosso Pai. Agradecemos a Amélia Rodrigues, que nos possibilita, com uma forma tão delicada, tão detalhada, nos trazendo todos os momentos em que o Senhor esteve conosco. Há 2023 anos atrás, já nos revelando a vontade do Pai, os ensinos divinos, a nos ajudar a evoluir, a crescer, a vencer a nós mesmos. Por isso, Jesus, nos pedimos permissão para que o estudo inicie e os nossos corações absorvam todas as lições, todos os ensinos, para que possamos sempre dizer com todo o coração que estamos convosco e que o Senhor está em nós. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Alessandra. Antes de iniciar o nosso estudo, eu vou localizar geograficamente o local lá, o ambiente, a região que morava o Zaqueu, aquele nosso mapa. Olha aqui, ó. Vocês já estão vendo aí? Jericó está aqui. Vocês estão vendo Jericó? Tá. Então, aqui, ó. Olha aqui, ó. Emaús, Betânia, Jardim da Monte das Oliveiras, Jerusalém, Judéia, Hébron, ó, Idumeia, deserto de Judá, o Mar Morto. Então, a gente não pode confundir o Mar da Galileia, lá pelo mapa, né? É em cima, né? Em cima, mas só que é tudo, né? E aqui Nazaré, Caná, Corazim, né? Com o Mar Morto, onde está Jericó, Emaús, é onde a gente vai, ó, gás aqui, ó, onde a gente vai
ler hoje sobre a passagem de Jesus pela casa de Zaqueu, para a gente entender bem como é que é esse processo. Já chegou aí, Zaqueu? Vamos começar? Já estão vendo aí, Zaqueu, o texto? Então, antes da gente falar, também é importante lembrar o seguinte: pelas pesquisas que eu fiz aqui, Zaqueu era o significado da palavra. Hoje a gente vai falando sobre significado. Zaqueu significa justo. Tá? Então, as palavras, muito significado. Zaqueu significa justo. Tá? Então, isso é importante a gente lembrar. Então, eu vou começar a ambientar a gente aqui no texto. E o texto está de volta aí do Zaqueu. Posso começar? Vamos lá, então. Capítulo 15, Zaqueu, o rico de humildade. Segregados, os publicanos ou arrecadadores de impostos constituíam classe detestável, vivendo sob chuvas de ódios e sarcasmos. Então, aqui já fala que eles eram segregados. O pão adquirido com o suor da aflição carreava a angústia daqueles que estavam constrangidos ao resgate das pesadas taxas impostas pelas hostes vitoriosas que dominavam Israel. Quem eram as hostes vitoriosas que dominavam Israel? Roma, é o César. Então, por que o publicano era odiado? Porque ele era do povo judeu e trabalhava para Roma. Então, o tempo todo, eles eram odiados porque eram tidos como traidores do povo judeu. Jericó, já mostrei onde era Jericó, do lado do Mar Morto ali, era um centro de atividades comerciais e urbe famosa, que hospedara Cleópatra. Olha aí, Cleópatra, quando visitou lá, passou pela cidade. Bem interessante isso. Passou pela região de Jericó, no passado, ao qual se encantara com o seu leve perfume e perfumado ar. Embelezada por Herodes, é engraçado essa coisa de ser visitado por alguém famoso, né? Fica aquela coisa assim. Em Búzios tem lá também, né? Aquela atriz que visitou lá. Então fica aquela coisa daquele aspecto do famoso que veio nos visitar. Só que Cleópatra era rainha, era muito top para a época, né? Enfim, embelezada por Herodes e Arquelau, o seu casario suntuoso e suas vivendas palacianas de mármore destacavam-se pela austeridade e beleza de linhas. Situada um pouco sobre o Vale do Jordão, vamos mostrar de novo? Será que vai aparecer aqui? Espera aí. Só um instantinho. Só um instantinho que aqui ficou um pouco lento. Tenham paciência com o meu computadorzinho aqui, espera aí. Ó,
Falou do Vale do Jordão, ó. Olha o Jordão aqui, tá? Além Jordão, tá? É bom a gente ter essa ideia aqui. Situado um pouco sobre o Vale do Jordão, beneficiava nos dias tórridos com as lufadas e a brisa fresca. E nos dias frios, a temperatura mantinha-se agradável, sem quedas baixas. Interessante como é que a Amélia ela vai delineando as condições climáticas do ambiente. Conhecida por seu centro comercial, era escolhida pelos negociantes cambistas, peregrinos e caravanas que demandavam os diversos países do Oriente, recendendo ao entardecer o aroma das rosas abundantes, espalhadas em toda parte. Então, o lugar era maravilhoso, né? Era fresco, um ar gostoso. Campos e relvados eram sombreados por sicômoros. Olha o sicômoro aí, ó. Daqui a pouco ele vai subir. Romanzeiras, amendoeiras e salpicados por flores de vermelho forte e amareladas em tons de ouro. Suas rechãs quer dizer terreno alto, extenso e plano. Suas rechãs cobertas de trigos e canas de açúcar rivalizavam em esplendor com as plataformas coloridas pela balsamina abundante que lhe oferecia um ar de beleza risonha e primaveril. As tamareiras, as mais célebres de Israel, produziam 3 espécies distintas, e suas tâmaras possuíam um dulcíssimo sabor de mel. Agora vamos falar, já falou da natureza, agora vamos falar dos negócios lá da região. Sua alfândega regurgitava e os negócios atingiam altas e expressivas somas. Jericó, esplendente e de economia pujante, era a rota de Jerusalém. Então, ela já falou da região, na sua parte geográfica, onde situava, quem embelezou a cidade, quem visitou a cidade, famoso, e também, né, no caso Cleópatra, e também da parte assim do meio ambiente de lá, né? Aquela coisa assim das flores, das árvores, né? E aí ela começa a falar da parte agora dos negócios, né? E aí ela falou lá, enfim, tudo isso. Zaqueu adquirira, com a vitória em asta pública, o direito à arrecadação dos impostos em Jericó, e com eles a herança amaldiçoada que os acompanhava. Então, quando você é um cobrador de impostos publicano, até Kardec fala no início do Evangelho segundo o Espiritismo quem eram os publicanos. As pessoas olhavam para o publicano e via como um traidor que servia a Roma e cobrava dinheiro deles. E eram tidos como pessoas de má vida, pessoas que roubavam, inclusive, né, corruptos. Só que o texto mostra que o Zaqueu não era nada disso, ele somente cobrava os impostos. Ele não era injusto, como se achava que eram. Residindo em suntuoso palacete, amealhara alto cabedal de moedas, adornando o reduto doméstico com obras de arte vindas de muitos países e se cercara de luxo, de modo a encher de bens externos o vazio do coração por saber-se detestado por toda a cidade. Essa parte, Alessandra, me lembrou muito, sabe quem? Maria de Magdala, porque ela também
vivia numa vida de luxo e ela também tinha um vazio. Achei muito interessante essa parte. E depois ele vai coincidir com alguma coisa de Magdala mais na frente que eu vou mostrar. Esse texto me deixou muito impressionado. De índole afável, no entanto, justificava o ofício com a explicação que não eram poucos os filhos de Israel que o disputavam diante dos emissários de César. Olha aí, era traidor, mas muita gente queria o lugar dele. Então, filho de Israel, pera lá, é traidor quando está lá cobrando, mas quando é o que tem que pagar, não, é traidor quando é o que tem que pagar. Aí chama outra, mas está lutando para aquele cargo lá. Então, há uma, né, inconsistência, incoerência nisso aí. Quanto possível, é como se fosse assim, quando você está no poder, você está bem. Agora, quem não está no poder, fica com raiva de quem está no poder, porque talvez quisesse estar lá com aquelas posições, regalias, mordomias, quem sabe. Quanto possível, só mais uma coisa aqui, a Amélia ela consegue descrever a personalidade, o sentimento e o pensamento dos personagens do Evangelho. Isso é muito interessante, inclusive do próprio Cristo. Isso para a gente é uma bênção. Quanto possível, procurava dissipar as dúvidas carregadas de malquerença e animosidade que lhe sombreavam os dias. Pessoa muito odiada, estava com a vibração. Tentativas e tentativas, porém, redundavam inúteis. Redobrava esforços e o descoroçoamento era desanimador. Escutava algo irritado as ameaças escapadas entre dentes daqueles que se viam obrigados a liberar-se do infamante dever de pagar o tributo a César através dele. Quer dizer, se o cobrador fosse o romano, eles não teriam tanto ódio. Já que era um cobrador do povo de Israel, que afinal foi libertado da escravidão, ali eles viviam uma outra escravidão financeira e política e militar. Por isso que achavam que Jesus ia dominar Roma. Achavam que Jesus era o príncipe que ia vir com seu exército para o novo reino. Então, para muitas pessoas, o seu novo reino era como se fosse assim, vamos acabar com Roma e criar um novo reino, na ideia das pessoas. De estatura baixa, que lhe somava mais aflição às angústias, e gordo, Zaqueu era o espécime vivo característico da idiosincrasia da cidade. Muitas vezes, acarinhando os filhos, atormentado, considerava o publicano o futuro e alinhava planos. Quando possuísse muitos bens e pudesse abandonar a ignóbil tarefa, deixaria a cidade e recomeçaria a vida nova, longe de Jericó, muito longe. Quer dizer, a ideia era ganhar muito dinheiro, se aposentar e levar a família para outro lugar. O sorriso aflorava-lhe os lábios e a esperança mal dominada emoldurava-lhe o coração, dava-lhe forças para resistir a todas as dores tormentosas do momento. O futuro pertencia-lhe, bastava somente esperar. Zaqueu ouvira falar de Jesus. As notícias que lhe chegavam aos ouvidos mais pareciam uma mensagem de amor, cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Para a gente também, parece irreal alguém que possa amar tanto. A gente ainda tem que aprender. Também ele tinha sede de amor. Igual a Magdala, ansiava por afeição, amigos. Faziam-lhe faltas as orquestrações sonoras da amizade, os largos sorrisos, do entendimento e da compreensão. A informação de que ele, Jesus,
comia com pecadores e até palestrava com os publicanos, pelo chorar interiormente. E as lágrimas alvofraram mais forte quando seus auxiliares na alfândega disseram com segurança que entre os que seguiam com ardor, um havia publicano também, que ele arrancara de uma coletoria. Mateus, certo, gente? Então, ele ficou cheio de esperança. Esse cara que ama tanto, ainda tem um dos seus seguidores, que ele convidou um, um par meu, então, né? Muito bom. Admiração e afeto empolgaram Zaqueu por aquele desconhecido. E aí, a irmã Cláudia, lembra do início da nossa conversa de hoje, que Deus não faz acepção de pessoas, e Jesus, como representante de Deus na Terra, muito menos. Então, ele amava também os publicanos, porque ele não fazia juízo de valor. Quem faz juízo de valor é Deus, é a nossa consciência. Como diz José Carlos de Luca, que é um palestrante de São Paulo, nós não viemos aqui para fiscalizar, viemos aqui para amar. Às vezes, meditando, anelava vê-lo, ouvi-lo, conversar com ele. No imo, acreditava que ele fosse o Messias. Sua palavra viajava no ar. Seus feitos... Só um pouquinho. Seus feitos... Espera aí. Eram de todos em todos lugar conhecidos. Amavam-no os infelizes, os desverdados de esperança, os espezinhados, os provavelmente proletariados, odiavam-no os que o temiam porque nele reconheciam o Salvador. Ah, então quem temia Jesus e reconhece nele o Salvador, odiava. Ah, aí começa a lembrar dos fariseus aqui, né? Bartimeu, olha aí, Bartimeu, o cego, vivia em Jericó, desde quando Zaqueu podia recordar. Com a escudela miserável, mendigava pelas ruas e nas estradas. Na alfândega, com frequência, Zaqueu socorria. Gostava de atender a miséria, amenizar a dor. Ele que sabia o travo da soledade. Esses, os sofredores, não lhe denegavam a moeda amiga, que os puritanos e zelosos da lei recusavam ofertar, guardando no semblante de falsa pureza expressões constantes de asco. Veja bem, o chefe dos publicanos, que é o Zaqueu, muito rico, encontrava acolhimento no Bartimeu, que era pobre e cego. Porque, da mesma maneira que Bartimeu se sentia ali na soledade pela situação dele, o Zaqueu também, pela situação dele, completamente diferente, mas também na soledade. Bartimeu, cego e desprezado, tinha algo em comum com ele, Zaqueu, a soledade que caminhavam ambos no meio do povo. Em pleno março do ano 30, olha aí, Amélia nos situando também na linha do tempo. Outra coisa que a gente não tem no Evangelho e a Amélia nos dá essa informação. Em certo entardecer, Jericó tomara aspecto festivo. Desde há alguns dias, a cidade hospedava peregrinos que demandavam a Páscoa, que seria celebrada com toda a pompa em Jerusalém. Então, o pessoal estava indo para Jerusalém, mas passou por lá, né? Todo ano tinha a festa da Páscoa. E é o quê? A Páscoa? A libertação do povo do Egito, com Moisés. E depois ela se transformou
na Páscoa, na ressurreição do Cristo. Falavam que o Rabi arrancara Bartimeu a cegueira e que o antigo infeliz se adentrara pela cidade após vencida a porta. Entoara hosanas e exibia os claros olhos banhados de indefinível luz. Milagre, exclamavam uns. Farsa, brandavam coléricos outros. Todos queriam falar do ex-cego, informar-se. O tumulto se fazia natural na algaravia, confusão desordenada a que todos se entregavam, quando alguém gritou com voz estertorada: eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará à cidade. Houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu. Mal se podia conter. O esperado chegava. Este era o seu momento, o mais precioso, o momento da vida. Necessitava fitá-lo. Não ousaria falar-lhe, é certo. No entanto, se perdesse a ocasião, nunca mais. Certamente teria outra ocasião. Sôfrego com o suor álgido a escorrer em bagas, pôs-se a correr, perdendo até a postura de dignidade que a si mesmo se impunha. Seguiu correndo na direção da porta da cidade. A multidão se adensava pela via. Era imperioso vê-lo apenas, vê-lo passar. Zaqueu só queria ver Jesus, mais nada. Agoniado pelo domínio de mil inquietações, de relance, sabendo-se impossibilitado de vislumbrá-lo sequer, pois que baixo não podia olhá-lo, obstaculado pelos que se postavam à frente, à orla da estrada. E detestado, não encontraria quem lhe cedesse lugar. Enxergou o velho e vetusto sicômoro, uma árvore de fácil acesso, e, desgalhado por sobre o caminho, as raízes alteavam-se, rugosas e curvas, acima do solo. O publicano não titubeou, avançou resoluto e galgou a árvore. Parecia que a árvore já estava lá, uma escadinha para ele, porque ele era baixinho. E ela estava já toda pronta para ser escalada. Viu o mestre sereno que alcançava, acompanhado pelo povo. Gritos e exclamações espocavam em ovação ao estranho caminhante, que parecia envolto de diáfana claridade. Zaqueu deixou que a voz estrangulada na garganta irrompesse cristalina, e, sem perceber, uniu-se ao entusiasmo geral, tocado de entusiasmo também. Quer dizer, ficou gritando, né? Como ele era belo, o Rabi! Jamais vira beleza igual, cheia de majestade e transparência. O Senhor estacou o passo junto ao sicômoro e fitou Zaqueu. Foi rápido, no entanto, naquele momento, toda a vida do cobrador de impostos lhe perpassou fulminante pela tela do pensamento. Reviu-se. Zaqueu, falou o visitante sublime, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha isso. Não podia ser verdade. Sonhava, zumbido forte nos ouvidos e torpor na mente dominavam-no. Desce depressa, gritava-lhe firme o espírito. O homem escorregou figueira abaixo, transfigurado pela emoção a sós, esquecido de tudo, como se flutuasse no ar, embalsamado do entardecer, desejou sorrir, protestar a quietência. Não pôde, nada podia dizer ou fazer. O cérebro parecia sofrer uma brasa viva a arder. Sabia-se rico, e os ricos eram detestados. Publicano e a lei mosaica o condenavam. Reconhecia-se indigno, e Israel não o perdoaria nunca. Por isso que ele queria sair de lá quando ele se aposentasse. Mas a voz continuava a ordenar:
hoje me convém pousar em tua casa. Era indispensável preparar a recepção. As lágrimas desatavam nos seus olhos cansados e o coração estoava após tão longa solidão. A esposa, a ele abraçada, chorava também. Quer dizer, criou uma comoção na vida dele, né? Absurda, né? A família também ficou feliz, a esposa. Muito bom. Vamos continuar. Procurava uma forma de apequenar-se na grandeza da casa, luxuosa, engrandecer-se na pequenez em que a aflição o colocava, para receber o Rabi, o amigo único. Olha que coisa interessante. Ele, com aquele luxo todo que ele tinha, ele estava ali envergonhado de ter aquilo tudo. Interessante isso. E muita gente quer ser rica, para ser rica, porque quer. E quase noite. Uma fímbria de ouro forte borda os montes de luz no poente e derrama um leque de plumas irisadas que adornam ligeiras nuvens passantes. Só a média para dar essa descrição da natureza. À porta da casa, com a família reunida, emocionados, Zaqueu aguarda. Teme, porém, que o Rabi não lhe adentre ao lar. Quer dizer, o que aconteceu? Ele estava lá na entrada da cidade. Quando Jesus chegou, falou, desce que eu vou ficar na sua casa. Ele desceu e correu para casa, desesperado, porque a ideia que a gente tinha antes é que a árvore ficava em frente à casa dele. Não. Depois Jesus foi na casa dele. E ele estava com medo de Jesus não ir. Teme, porém, que o Rabi não lhe adentre ao lar. Não se sente digno de hospedá-lo, mas tudo daria para receber tal honra. Senhor, exclamava alguém, pernoitarás na casa desse publicano? Olha aí, olha aí. Publicano espoca a palavra nos ouvidos de Zaqueu. A marca esculpe no dorido e ansioso coração de Zaqueu a dor em fogo. Senhor, tartamudeia o arrecadador de taxas. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Quer dizer, antes de Jesus entrar, eu queria só fazer esse recorte aqui, para não perder, porque depois eu vou esquecer. É muita coisa. Primeiro, ele se eleva para Jesus percebê-lo. É o que a gente deve fazer espiritualmente, para poder receber Jesus. E para Jesus entrar na casa dele, ele se desfaz dos bens materiais. Antes, ele já se compromete, coisa que o mancebo rico não pôde fazer. Muito interessante essa linha do tempo, e em pouco tempo que Jesus chega, ele se eleva espiritualmente, nós devemos, para receber Jesus. E quando Jesus entrar em nossa casa, a gente se desfaz do que não é necessário. Como disse Paulo de Tarso, lá antes do navio ser afundado, que estava sendo preso, alijar-se do desnecessário. Quantas coisas a gente traz que a gente não consegue perceber Jesus, porque a gente está cheio de informação, cheio de coisas desnecessárias. Isso eu achei interessante. Magdala fez a mesma coisa, praticamente. Não pôde continuar, pois que lívido e afásico, momentaneamente foi dominado por inextricável comoção. Jesus sorriu, um riso leve e bom, como um hausto de amor. Hoje, dito suave, veio a salvação a esta casa.
Pode continuar, Alessandra? Não consigo, não. Não consigo. Não pôde continuar. Você quer, você quer que eu fale aqui, né? À porta da casa com a família reunida, emocionado, Zaqueu aguarda. Teme, porém, que o rabi não lhe adentre o lar. Não se sente digno de hospedá-lo, mas tudo daria para receber tal honra. Senhor, exclama alguém, estou repetindo um pouquinho. Pernoitarás na casa desse publicano? Publicano espoca a palavra aos ouvidos de Zaqueu. A marca esculpe no dorido e ansioso coração de Zaqueu a dor em fogo. Senhor, tateia o arrecadador das taxas. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, entra na minha casa. Não pôde continuar, pois que, lívido e afásico, momentaneamente foi dominado por inextricável comoção. Jesus sorriu, um riso leve e bom, como um hausto de amor. Hoje, disse suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Após uma pausa em que se ouviram as murmurações da noite chegando, o Senhor narrou a inconfundível parábola das 10 minas, tomando como imagem preliminar o príncipe israelita Arquelau, que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Zaqueu apequenou-se e engrandeceu-se, submeteu-se à humilhação, glorificando-se na humildade. Contam narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia, rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. Muito bonito, né? Semana que vem temos a família de Betânia, que é quem? Maria, Marta. Eu fico muito emocionado, obrigado, porque quando ele fala a salvação entrou em sua casa, o texto na língua original nos conta Haroldo Dutra Dias, é Yeshua. Yeshua entra em sua casa. Yeshua é salvação. Então, a própria salvação entrou na casa de Zaqueu. Quem é a salvação? Jesus. Yeshua, Jesus, salvação. Tudo a mesma coisa. Mas, no final, ele conta a parábola das 10 minas, que é bem parecida com a parábola dos talentos. Essa parábola ela não é muito comentada no nosso meio aqui, que quase ninguém fala disso. Mas eu posso afirmar para vocês que é absolutamente muito parecida com a parábola dos talentos. Ele dá 10 minas para cada um, e um multiplica por 10, outro por 5 e outro por 1, fica com medo, e aí ele manda o servo, enfim, aquela história toda que a gente já sabe. Uma coisa que eu queria falar é o fato de Jesus comer com pecadores e falar com publicanos o fez chorar. Ele era justo, queria ser amado, e Jesus trouxe para ele um amor, e aí eu comparo com Magdala em outros níveis, um amor que ele não tinha. Ele tinha o amor da família, mas não tinha o amor do povo de Israel, seus irmãos, nos quais ele cobrava o imposto. Então é o seguinte, a estrutura é a seguinte. Boa noite, Denise, linda, maravilhosa, bem-vinda. Boa noite, meus irmãos. Estamos falando aqui do Zaqueu. Então, se o cobrador de imposto
de imposto era odiado, pelas razões que a gente já comentou aqui, porque era judeu, era do povo de Israel e servia a Roma, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Então, aquele ali, imagina a vibração que ele não recebia, de ódio. E o que consolou Zaqueu também, porque tinha Mateus. Mateus era um cobrador de impostos também. Então, Jesus não julga. Ele não julga. Ele vai lá e salva quem quer ser salvo. Quem quer ser salvo? Não tem. Então, tem Magdala numa situação, tem Paulo em outra situação, tem Zaqueu, tem Nicodemos em outra situação. Então, as situações, tem os curados, né? Tem os ressuscitados, semana que vem a gente vai falar, né? Do ressuscitado. Então, ele como nos ressuscita espiritualmente para a vida nova. Então, tem muitos níveis de salvação e de entendimento, e essa história do Zaqueu ela é muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês aqui mais um negocinho, uma coisa que eu não sabia, né? Que aí a Amélia nos conta, é que depois que ele se converteu, ele vai lá, ele pensou numa aposentadoria e teve outra, porque ele montou uma igreja, fundou uma igreja a pedido de Simão Pedro. Olha, as personagens que falam, se entrelaçam lindamente, lindamente. É assim muito interessante como que as coisas aconteceram. E não só a pessoa que não tem dinheiro, como no caso a própria Joana de Cusa, que tinha dinheiro e ficou pobre, como a viúva do gasofilácio, que doou mais do que podia dar, também. Então, a gente vê que assim não há quem não se converta, não existe um modelo, não existe nada engessado para poder se libertar das amarras, para poder se converter. Veja que quando Paulo foi falar com Nero, hein? Paulo foi falar com Nero. Começa a falar, Nero se encanta com Paulo. Aí ele balança a cabeça e fala assim, quase que você me convence, rapaz. Aí ele falou assim, quem me dera te convencer. Porque se eu te convencer, aí começa a falar com Nero. Aí Nero manda ele embora, Nero não aguenta. Porque esses caras, eles eram inteligentes. Eles eram inteligência voltada para o mal, mas são pessoas inteligentes. Eles sabem. Ou a gente não vai se enganar aqui que os obsessores que André Luiz descreve conhecem o Evangelho de trás para frente. Conhece a doutrina espírita, conhece tudo, sabe tudo. Por isso que eles conseguem influenciar cada espírito e nos deixar um sem falar com o outro, entrar um misticismo diferente. Daqui a pouco a gente está falando outra coisa aqui que não é nada a ver com o Evangelho, porque eles conseguem entrar para fazer essa coisa, porque para eles o poder é dessa forma. E se a gente se deixa levar, é porque temos algum tipo de afinidade, sintonia com essas entidades, as quais nós que não façamos mais parte, mas a gente fez muita coisa comprometedora no passado. E hoje a gente tem o quê? Reflexo dessas coisas. Hoje a gente tem ecos dessas coisas. E a gente está tentando fazer essa mudança, essa educação espiritual. Bem, só mais uma coisa que eu queria falar. Eu queria falar de 4 vezes mais. 4 vezes mais, o povo de Israel entendia a questão de 4 gerações, 4 vezes mais. Eles queriam, assim, para não ter dívida alguma com você, por exemplo,
eu devo R$ 1.000 para alguém, e eu fiz mal a essa pessoa, eu demorei a pagar essa pessoa, então, independente do índice de inflação ao qual nós estamos submetidos, eu dou para ela R$ 4.000. Não quero saber. Se você achar que eu estou te dando mais, você doa para alguém. Eu quero te dar 4.000. Então, é nesse nível, e ainda doou metade. Vê que ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro. Doa metade, e se ele prejudicou alguém, ele vai dar 4 vezes mais. Então, ele queria ali, entenda, para receber Jesus, aí eu lembro de Paulo, do vaso limpo, eu lembro de André Luiz, da taça transborda, que a Narcisa conversa com ele, que para receber Jesus, ele tem que estar limpo. Eu lembro do que ele fala, do que Jesus fala, do pano novo costurado em pano velho, do odre novo, que é aquela peça de couro para botar o vinho, vinho novo em odre velho, que pode desfazer o odre de couro, era uma peça de aquele negócio de couro que você tomava vinho assim, né? Então, esse tipo de linguagem, a gente tem que se renovar para receber Jesus. E, ao longo do tempo, a taça vai transbordando. Quer dizer, a gente vai recebendo Jesus e vai educando, transformando nossos pensamentos, sentimentos, atos e palavras. Hoje, eu sou uma pessoa assim, daqui a 10 anos eu posso estar bem melhor. Porque, de tanto que eu me embeveci com o Evangelho, de tanto que eu absorvi o Evangelho, é irresistível, o bem é irresistível. Por isso que lá em André Luiz, na questão do Gregório, como que eles fizeram, chamaram a mãe dele para poder convertê-lo. Então, são situações que vão, aquele espírito da máscara de ferro, que fica assediando Divaldo por décadas, só quando Divaldo recebe a mãe dele encarnada, um bebê, e o máscara de ferro desarma. Então, a gente, só o amor cobre a multidão de pecados. Por isso que João, dentre os 12, segundo Amélia Rodrigues, foi o que não sofreu holocausto. Ele não precisava passar por tortura e sofrimento, porque esse tipo de ferramenta de dor que que muitos de nós precisam ter por uma questão educativa, quem ama não precisa. Já entendeu? Não precisa. Aí o Divaldo fala para a Joana: Joana, estão fazendo mentira sobre mim, falando, calúnia, difamação. Eu vou processar essas pessoas, Joana. Cala-te e trabalha. Às vezes a gente fica chocado com a linguagem desses mentores. Emmanuel. Emmanuel é muito duro. Quem me dera ter um Emmanuel aqui comigo aqui. E tenho, só que eu não ouço. Bem, ou sou rebelde e não... Tá. Amanhã. Então, cada um tem seu Emmanuel, tem seu mentor, tem sua Joana. Então, a nossa... Então, Divaldo trabalhou quieto. Chico também falaram mal dele, caluniaram ele. Não foi uma, 2 vezes. Tentam ridicularizá-lo até hoje. Associam ele a coisas que ele não fez. Associam Kardec a coisa que ele não é. Não preciso dizer aqui. Associam Madre Teresa de Calcutá a coisas que ela não fez, porque eles querem recontar a história. Então, Jesus não era o Filho de Deus. Estamos esperando até hoje o Filho de Deus, porque o Filho de Deus vai chegar na sua glória. A glória que as pessoas pensam é uma glória material. Até hoje, tem gente esperando.
e não aceita Jesus como um mestre, como o Cristo, como o Salvador, e sim como mais um profeta. Então, a gente está nessa fase aí de entendimento, de aceitação, de querer entender. Será que eu vou? Não estou afim de ir ao grupo espírita hoje, estou cansado, vou dormir porque eu estou com sono, não vou rezar. A gente está negociando coisas e a gente precisa fazer coisas muito mais fundamentais para a gente. Ah, eu queria fazer alguma coisa grandiosa, mas cuidei da minha família, então tá bom. Então, às vezes a gente quer coisas impossíveis que a gente não vai suportar. Então é isso, Zaqueu. Essa é a quinta, sexta vez que eu leio esse texto, essa história, essa passagem, esse capítulo, e eu fiquei muito emocionado como que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus traz a sua palavra, prometeu que nenhuma de suas ovelhas se perderia e está esperando. Há 5 bilhões de anos, segundo a idade da Terra, quase 5 bilhões. A gente só está aqui há uns 100 milhões só. 5 bi. Então, para preparar o que está hoje, Jesus fez com os engenheiros federais, fez muita coisa aqui para preparar esse ar, essa temperatura, esse ambiente, o sol lá, se o sol chegar um pouco mais perto, a gente, né? Se a Lua, então tem toda uma configuração, uma organização universal, né? Os espíritos fazendo a transmigração para um planeta que aqui não pode mais ficar, recebe outros. Então tem toda uma organização. A gente que nem sente, mas está o coração batendo, célula morrendo, célula nascendo, as, 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 o cérebro trabalhando nas suas vias elétricas. A gente está vivendo aqui, os órgãos estão trabalhando sem que a gente sequer se preocupe. Daqui a pouco a gente vai dormir, vai acordar, vai fazer necessidade, vai comer, e a gente nem percebe o amor de Deus, que é o que sustenta o universo. Então, uma vez, se é que é isso, se a gente já se convenceu disso, a gente tem que dar o nosso passo, subir no nosso cômodo espiritual, abrir a porta da nossa casa, desfazer das coisas desnecessárias e nos banhar nas águas do batismo espiritual com Cristo. É isso que eu queria dizer. Temos mais 20 minutos aí para vocês falarem à vontade. Obrigado. Eu vou falar bem rapidinho quando você falou sobre que Madre Teresa foi caluniada, que Divaldo Franco, essa turma toda. E aí, Nando Cordel fala isso de uma maneira especialíssima no Irmão Chico. Se a gente for olhando frase por frase, a gente vai ver que, quando acusado, usou amor. Caluniado, ele usou perdão. E, quando traído, usou a luz do coração. Então, se a gente for analisando uma por uma. E, quando atacado, ele sorriu, ele sorria mesmo, ele fingia que aquilo... E o que me emociona mais é elogiado. Ele nem viu, ele nem percebeu, não mexeu com a vaidade dele, com coisa nenhuma. E, na verdade, esses espíritos que você citou aí, Gilberto, eles tiveram essa atitude, que a gente tem que aprender, mas que ainda é difícil, né? Eles tiveram exatamente essa atitude. E aí, quando eu escuto essa música, eu acho que é um aprendizado, ela chega a me deixar emocionada. Era isso aí, meus irmãos. Certíssima. Muito obrigado pela sua poesia. E eu falo isso porque, entre nós, espíritas, existem alguns, e aí Kardec fala, né, que não, que com a carga muito pesada, está tentando, mas não está conseguindo.
E se a gente não der a mão, não der a oportunidade, se a gente cancelar essa pessoa, que é o termo que se usa hoje em dia, por exemplo, a gente fala assim, eu vou falar nomes aqui, está tudo bem. O pessoal fala, Valdo Vieira foi para o Umbral porque desencaminhou depois que trabalhou com o Chico. Quem somos nós para falar do irmão? Aquela Zíbia Gasparetto ganhou dinheiro com TQ, aí a gente coloca as coisas, os espíritas, vem trazer um juízo de valor, porque fulano... A pessoa está no esforço dela. As pessoas falam mal de alguns espíritos, de alguns espíritas e de alguns encarnados, sem saber o valor que eles têm. Essa irmã Zíbia, que até desencarnou há alguns anos, muita gente foi porta de entrada, muita gente através dos livros dela. Mas ela dá de graça que deve receber. A consciência é que vai julgar, não sou eu que vou julgar. Como diz o José Carlos de Luca, que é um palestrante de São Paulo, é uma pessoa maravilhosa, nós não viemos aqui para fiscalizar, viemos para amar. Depois que eu entendi isso, mudou assim, porque não dá para ficar fiscalizando quem é. Porque a Claudinha, não sei o quê, porque a Alessandra, porque o Leandro, porque a Denise, porque o seu Armando, porque Imagina, eu vou ficar aqui. Porque o fulano, cada um sabe de si, tem uma estrutura espiritual, cada um de nós. Nós e o maior criminoso do planeta tem uma estrutura espiritual, anjo guardião, promessa de renovação, senão não estaria nem encarnado, nem estaria aqui na parte do planeta, nem estaria aqui, já estaria em outro lugar. Como dizem que o nosso irmão lá, Hitler, está, né? Descansando, dormindo lá em outro lugar. Então, a gente tem que ter a gente tem que parar de ficar julgando o outro e falar assim, fulano é assim porque é assim. O cara está no esforço. Eu estou falando isso porque eu também já fiz isso. E às vezes eu faço. Eu estou falando para vocês com o coração aberto. Às vezes a gente cai nessa cilada de falar do outro. E Jesus veio resgatar um camarada que era odiado pelo povo. Odiado. Jesus foi dormir na casa dele. Jesus comprou briga para ele o tempo todo. Então é isso. Se Jesus, que é Jesus, tem essa postura, nós temos que seguir o nosso modelo e guia. É isso. Na verdade, a gente teria que exercitar benevolência, né? Você exerce benevolência, você passa a ter sensibilidade. E com sensibilidade, eu acho que a gente consegue compreender. Chico, assim, a gente não dá nem para pensar, né, gente? É isso aí. E espíritos que a gente acha que é superior, olha, fulano fez uma obra maravilhosa, às vezes ele está todo comprometido. Com certeza. Então, é o que ele mostra, é o que a gente consegue ver, mas a consciência é que vai ditar, né? Alguém mais quer falar? Alessandra? Jober, Denise, posso falar rapidinho? Essa parte aqui, né, que ele fala de houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu, eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, né, onde ele dizia que Zaqueu transbordou tanto amor naquele momento de emoção, que ele se sintoniza com Jesus quando ele entra, como uma luz, uma explosão que Jesus enxerga ele. Né? Ele sobe espiritualmente ao mesmo patamar que Jesus. Por isso, Jesus enxerga ele de outra forma, né? Com todo o amor que ele estava passando naquele momento, aquela excitação, aquela emoção, é como se ele tivesse, ele deixou que Jesus entrasse nele. Uma coisa muito bonita, né, essa passagem. Muito bom. Eu me emocionei bastante. Mesmo patamar que Jesus, acho que é um esforço. Falta bastante. Mas ele se esforçou muito. E ao ponto que ele chegou, Jesus pôde vê-lo, e é o nosso esforço, é o que você falou. É o nosso esforço. É explosão de amor. Eu também vi essa palestra do Haroldo e coloquei uma palestra
no nosso grupo de uma irmã do Espiritismo.tv, que ela fala exatamente nisso. Ela fala desse capítulo aí. É isso aí. Obrigado, Denise. Muito bom. Obrigada a vocês, meus irmãos. Mas, como você estava falando, Joubert, é muito interessante mesmo essa passagem, como todas, né? E a mulher hemorroíça, ela queria tocar em Jesus, né? E Zaqueu queria olhá-lo. Então, todas as formas que a gente puder estar com Cristo, era importante, dele emana aquele magnetismo de transformar, né? Isso que a gente percebe pelo texto, né? E é interessante também a humildade de Zaqueu, né? Embora a função que exercia e a hostilidade que ele vivia junto de todos da sociedade pela função que ele exercia. Mas aí entra Jesus de novo. Por quê? Ele mostra para todos nós essa questão das funções. Todas as funções são dignas, todas são necessárias para a sociedade. Ele não disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quer dizer, tudo é necessário. A cobrança, qualquer função, o soldado, que a gente pensa, né, tão belicoso, né? Mas é importante, todas as funções são. Mas o que importa nisso tudo é o coração da pessoa, né? Porque dentro de qualquer função, das mais difíceis, é preciso haver dignidade, é preciso haver honestidade, é preciso haver bons sentimentos no exercício daquela função. E Jesus faz com que reconheçamos pela prática, porque ele aproxima de tudo e de todos, igualmente, com chances o quê? De renovação. E aí, quando ele fala, hoje me convém pousar em tua casa, eu acho assim, essa frase, ela é muito forte para nós, né? Hoje me convém pousar em sua casa. Imagina Jesus se dirigindo a nós e dizendo isso. O que nós sentimos? O que nós sentiríamos? O que nós realmente sentimos quando ouvimos isso, né? Jesus quer estar em nós. E aí a pergunta, e nós estamos com ele, estamos nele? Né? Porque ele sempre está conosco, mas e nós, né? Então, é bonito quando ele fala isso, e não é a casa física, né? Como Zaqueu, inocentemente, será que ele vai entrar na minha casa? Será que ele vai partilhar do meu ambiente doméstico? Mas Jesus já estava na casa dele, que era o coração dele, e Jesus o viu, sem que ele fizesse, assim, além do esforço de subir, de estar na árvore para poder ser visto, mas Jesus já o via, devido à sua intenção, à sua vontade, né? E é interessante também essa questão do julgamento que a gente sempre quer fazer, né? A gente sempre quer fazer um julgamento, porque Jesus se envolveu, deixou que aproximasse dele Madalena, porque Jesus se envolveu com Zaqueu, porque Jesus esteve na casa dele, vamos dizer, teve menção de ir na casa dele. Quer dizer, a gente está sempre julgando, e isso também na nossa vida pessoal, né? Como todo mundo falou aqui. E aí tem um caso interessante de um palestrante que falou também sobre como se estivéssemos numa fila e com duas mochilas, na frente e atrás. Na frente a gente só vê as nossas virtudes, né? As mochilas nossas estão recheadas de virtudes e a gente se engrandece. Mas atrás, aí a gente olha para frente, a gente vê o quê? O que está na nossa frente é a mochila das costas dele, então a gente começa a julgá-lo, que são os defeitos dele. Ah, fulano é assim, fulano é assado, fulano faz assim, fulano pensa isso. E aí a gente esquece que atrás de nós também, para quem nos observa, estão os nossos defeitos. E ele nos vê, tal qual somos, né? Com o olhar dele, também para nos ajudar a estimular o crescimento. Então, o que isso faz com que a gente perceba? Assim como a gente não quer ser julgado, a gente não pode julgar ninguém.
porque é como foi dito também aqui, o esforço, às vezes, que a pessoa está fazendo para vencer a si mesmo, para fazer, vamos dizer, às vezes para você é pouco, mas para ele é muito. Então, essa importância, né, de receber a todos igualmente, reconhecendo o esforço de todos. Jesus foi a demonstração viva disso, né? Que a gente deve entrar em todos os lugares, mas não se macular com ele. É como a luz do sol no pântano, vai em todos os lugares e dignifica aquele lugar, não se manche com ele. É bonito isso, a gente vai levar alguma coisa de bom, mas não vai trazer o que não é bom para os nossos corações, né? É mais ou menos isso. Foi o caso do Chico quando entrou no prostíbulo, né? Ele levou Jesus e aí as moças ficaram impressas. Foi o que eu lembrei também. É muito bom isso que você falou aí, porque cada vez mais a gente se dá conta que a gente está aqui só para isso. Essas coisas que eu falei, do que existe fora e dentro, dessa organização que existe universal, a gente só precisa um pouco de fermento levedo da massa inteira, como diz Paulo. A gente só precisa de um pouco de fermento. Só isso. O que tem que fazer? Só amar. Mas minha vizinha parou o carro na minha vaga. Mas o fulano? O quê? Fulano está me devendo. Fulano não me pagou. A gente começa a entrar. Acho que a gente lembra do Chico, quando a vizinha envenenou o cachorro dele, preocupada, porque ele ia chegar tarde do Santo Espírito, porque... E aí foi reclamar com a Emmanuel, mano, deu para ela o que ela mais precisa. Aí deu a máquina de costura para ela. E aí aquele mancha no peito, no coração, que estava atrapalhando as reuniões, se desfez com a luz que ela deu para ele, de agradecimento. Se a gente não entender que é dessa maneira, a gente não vai. Então, assim, está muito claro para a gente, como eu costumo dizer, intelectualmente está muito claro. Agora, a vivência, o sentimento, na hora que a coisa pega, a gente, na hora da prova, que a gente está aqui, prova e expiação, nem prova a gente aguenta, que dirá expiação. Então, a gente tem que aguentar. Eu queria tentar, se alguém tem mais alguma coisa para falar, temos mais 7 minutos. Eu queria botar uma música sobre Zaqueu, que me veio aqui agora. Vamos ver se a gente consegue colocar. Eu tenho dificuldade de fazer essas coisas, mas vamos ver se eu consigo aqui colocar. A música fala sobre Zaqueu. É muito interessante. Eu espero que vocês gostem da música. Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar colocar. Espera aí. Eu vou gostar. Se for a que eu estou pensando, eu amo. É Ibanez. maravilhosa. Se for do Ibanez. Regis Danese, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Espera aí que a gente está com um negócio aqui. Espera aí. Aqui. Pronto, espera aí. Deixa eu botar aqui. Desculpem. Tudo é improviso. Já estão vendo o YouTube? Vê se vocês conseguem ouvir.
Não posso ver sua tentadura. Encontrar um lugar que veja uma e ao céu e meu espírito seja inspirado, então e contemplar me convida a dar just what is mine. E Vanessa, dupla de irmãos de Minas, que fazem um trabalho de evangelho, já lançaram 6 CDs, tenho todo o material deles.
fui a vários shows deles, várias apresentações, no Rio, em Minas, em congresso, enfim, em São Paulo. É muito bom, muito bom. Procurem no YouTube e nas plataformas de música. Tá? Alguém, eu não sei quem foi, mas postou, não sei se todos estão no Amigos do Jefa, não sei se foi você, mas alguém postou esse vídeo. Eu baixei esses dias fui caminhando e ouvindo esse hino, é maravilhoso. Não. Olha aí a Alguém sintonia. postou, eu tinha Trabalhando. visto. É a turma trabalhando aí, né, Denise? O pessoal fica trabalhando no mundo que a gente não consegue ver. Está trabalhando as nossas mentes, corações. Então, meus irmãos, vamos fazer a prece final. Cláudia Almeida, Claudinha para os íntimos. Ela vai fazer aquela prece agora. Nos cômoros vai galgar para a gente chegar e a ver Jesus. Jesus nos enxergar. Jesus é maravilhoso em todo tempo, a todo instante. E como é bom a gente estar aqui, né? A gente se reúne para falar de tantas coisas, mas é tão gostoso e maravilhoso sentir a presença de Jesus, do Mestre Jesus. Eu vou fazer a prece da gratidão. Por incrível que pareça, hoje eu tinha feito a leitura dessa prece de manhã, e é de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco. Vamos fechar os nossos olhos e sentir essas boas energias e boas vibrações, permanecer no calor desse estudo que foi extremamente proveitoso e maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, espera só um minutinho, voltarão a ver com alegria incontida. Essa é uma prece da gratidão por Amélia Rodrigues, de Amélia Rodrigues por Divaldo Franco, e foi uma sintonia assim muito, muito gratificante, porque quando eu procuro passar as informações pela manhã, eu sempre busco algo que está dentro mesmo, né? Porque a gente, é o que eu sempre falo, a gente só exala aquilo que vem de dentro. E a gente sempre é agraciado por essa espiritualidade fraterna. Gratidão, meus queridos irmãos. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês e servir. Gratidão, Cláudia. E alguém falou aí no chat que a música não chegou bem, estava travando e tal. Eu coloquei no grupo esse vídeo e coloquei também um videozinho de 3 minutos explicando sobre a parábola das minas, que é o que Jesus conta para Zaqueu. A parábola das minas tem tudo a ver com Zaqueu. Então, está ali já o texto, a música, né, Zaqueu, e aí você já pode explorar ali, entrando no canal do Tio Vanessa, e também esse irmão que fala sobre a parábola das 10 minas, tá bom? Gratidão. Quem é do Boa Joana? noite a todos. Até amanhã.
domingo. Denise, amanhã tem aula de Joana, Dayana. Até amanhã. Ô, Alain, você tem que Amanhã, entrar. meus amores. Ô, Alain, você está exilado de capela, tem que entrar para o grupo da Joana também. Até amanhã, Joanitas, né? As E Joanitas para o e Joanitas. Evangelho, né, Joubert? Para o Evangelho também. Tchau, gente. Um Com beijo. Deus, meu Tchau, irmão. Boa Boa noite. noite. Beijo para todo mundo. Tchau.